Olá, nós vamos falar das instituições filantrópicas. Elas estão em todo o Brasil, atuando na educação, na saúde, na assistência social. Nós estamos falando em torno de praticamente aproximadamente 1.000 municípios, onde a única unidade hospitalar é um hospital filantrópico. Mas, em geral, pegando todos esses critérios avaliados no Enem, então as notas de cada uma das provas e da redação, você tem um 18% superior, em média, é a nota das instituições que possuem a filantropia. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais debateram a questão fiscal e o papel dessas organizações. Com a palavra, o presidente do Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas. O Em Discussão está começando. As instituições filantrópicas estão aqui há centenas de anos fazendo filantropia, independente de normas e tudo. O Mackenzie já dava bolsas para os escravos em 1870. Então, as instituições filantrópicas, elas estão no Brasil, especialmente as confessionais, fazem filantropia há 400 ou 500 anos. Os jesuítas estão aqui há 500 anos, beneditinos há 450 anos, as irmãs aqui há 200 anos, né? Então, não existiam normas, não existiam leis e nós já fazíamos filantropia. As instituições filantrópicas são um importante braço do governo, que vai em lugares e atinge populações que o governo não tem condições de atender. Hoje, o Fórum Nacional das Filantrópicas congrega todas as instituições representativas, praticamente não conheço nenhuma que possa estar fora. A de educação, a BIE, que são as evangélicas, a ANEC, que são as católicas, está aqui representante da ANEC, a SEBRAF, que são todas as fundações no Brasil, o CUNIB, que é o Conselho Nacional das Instituições Israelitas, a CMB, que está aqui o Rogatti, é o nosso vice-presidente, muito atuante, e eu quero agradecer a sua presença, Rogatti, seu apoio, que reúne todas as Santas Casas de Misericórdia, e a FEBRAEDA, que é o menor aprendiz. Então, esse é um pouco do FONIF, quer dizer, essa grande representatividade que nós temos hoje. Nós representamos 9.000 instituições filantrópicas que possuem o SEBAS. Nós fizemos uma pesquisa na ocasião porque houve uma necessidade de ter dados para saber o que nós representávamos. A arrecadação total da Previdência, nós vimos no quadro azul, é 348 bilhões. A imunidade que é dada para as filantrópicas representa 2,87%. Portanto, as filantrópicas não são responsáveis pelo problema da Previdência. Nós retornamos 5,992%, que dá 60 bi de retorno. Quer dizer, nós estamos comprovando que o setor retorna o investimento que foi feito pelo governo. Na área da saúde, como foi demonstrado anteriormente, 53% do SUS são atendidos pelas filantrópicas. E se você coloca as cirurgias de alta complexidade, nós representamos mais de 60% de todo o SUS no Brasil. Na educação, nós representamos 31,9% de todas as bolsas, né? Quer dizer, na verdade, temos 31,9% de alunos bolsistas nas melhores instituições de ensino, né? A assistência social, nós representamos 62,7%. São números inquestionáveis. Na área da saúde, para cada R$1 de imunidade, o setor da saúde retorna 7,35. O setor da saúde está endividado. Essa é a explicação do porquê esse número é tão elevado, porque o setor coloca muito mais recursos do que aqueles que recebem como imunidade. Na área de assistência social, nós estamos dando para cada R$1 de imunidade 5,73 e na saúde, na educação 3,86, que na média nós estamos falando de 5,92 vezes a imunidade que nós recebemos. O SEMESP fez um estudo que o ensino superior das instituições filantrópicas melhora a renda do estudante. E a melhora da renda do estudante permite uma arrecadação para o INSS que dá um saldo positivo de 1,09 bilhões. Então, se nós pensamos em tirar a filantropia das filantrópicas, eu pergunto para vocês o que seria do nosso país, tá certo? Em qualidade, em zelo, em atenção, em todas essas áreas. Elas prestam serviços ao Sistema Único de Saúde,
Muitas vezes, o hospital filantrópico é o único que o município possui. As filantrópicas no atendimento ao SUS. Acompanhe. Nós temos na Constituição, no artigo 197, onde o sistema será regulado e poderá ser por meio de terceiros, ou seja, pessoa física ou jurídica de direito privado. E no artigo 199, ele abre a prerrogativa que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Claro que para as filantrópicas, nesse caso, no seu parágrafo 1º, as instituições privadas poderão participar do sistema, ou seja, da assistência, da forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes. No entanto, terá preferência às entidades filantrópicas e assim fins lucrativos. Isso depois se desdobra na Lei 8080, no Decreto 7.508, na própria Lei 12.101 da filantropia, também tem uma prerrogativa de garantir que a entidade filantrópica ela atue de forma complementar e preferencial para o sistema. No módulo geral, dentro do Sistema de Informações do Ministério da Saúde, nós conseguimos identificar que hoje encontra-se 7.800 estabelecimentos filantrópicos. De 7,8%, 40% deles prestam serviços diretamente ao Sistema Único de Saúde, ou seja, internação ao atendimento ambulatorial. Esses hospitais ou essas entidades, estabelecimentos de saúde, estão em 1.731 municípios com unidades filantrópicas. Esses 1.700, 55%, a única assistência hospitalar é garantida por uma unidade hospitalar filantrópica, ou seja, nós estamos falando em torno de praticamente aproximadamente 1.000 municípios, onde a única unidade hospitalar é um hospital filantrópico. O setor filantrópico responde por 30% dos hospitais, 37% dos leitos e 41% na média nacional de internações hospitalares. Aqui só uma distribuição geográfica por região, como é que está distribuído as unidades filantrópicas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde. Nós temos 60 no Norte, 470 no Nordeste, 166 no Centro-Oeste, 1.337 no Sudeste e 1.150 no Sul. Em distribuição de leitos, por finalidade, por natureza jurídica, públicos, tem 184 mil, do total de leitos de 357, então 184 públicos, 132 filantrópicos e 40 mil privados, lucrativos. Aí a gente está falando de privados lucrativos. Em números de internações, hoje, no ano de 2017, a apuração, a última que a gente fez a atualização, foram feitas 11,4 milhões de internações hospitalares no SUS. Dessas, 51,78% das internações foi para hospitais públicos, 41% das internações para os hospitais filantrópicos e 6,5% por privados lucrativos, né? Então, 5,9 milhões de internações públicas, 4,7 filantrópicas e 0,75 privados. Quando a gente destaca nas especialidades, ou seja, a gente fala em alta complexidade, estamos falando em cardiologia, oncologia, as principais necessidades da sociedade, nós estamos falando que essas entidades elas sobem para um patamar de aproximadamente 58,9%, ou seja, da alta complexidade. E algumas especialidades a mais e algumas a menos, como, por exemplo, cardiologia, 64%, 55% das internações em transplante, 67% em quimioterapia internado e 67% das cirurgias oncológicas são realizadas por hospitais filantrópicos. Quando a gente dá um destaque em algumas especialidades no ambulatório, por exemplo, quimioterapia ou na parte de transplante, que aí a gente está falando em córnea principalmente, no ambulatório, a gente já verifica que o hospital filantrópico ela garante praticamente 70% da quimioterapia no sistema e 58% na cirurgia de córnea, vamos dizer assim, transplante de córnea, e tecidos que está garantido no sistema. As transferências de recursos, ou seja, feito do Ministério da Saúde às entidades, isso diretamente ou indiretamente, estamos em pagamento de produção 12,3 bilhões, incentivos financeiros, IAC, 100% SUS, REUF e alguns hospitais que recebem, são 2,4 bilhões. Em convênio, transferência de equipamentos e compras, reformas, essas questões, 526 milhões. Isenções tributárias, e aí foi uma projeção que a gente retirou dos demonstrativos contábeis ali da Peloa do Ministério da Fazenda, de 6,8, é uma projeção, e ao total de 2017 aí estaria ali numa margem de 22 bilhões de transferência técnica de recurso às entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas ajudam muita gente, isso é visível. Os números são expressivos nessa contabilidade do bem.
uma estimativa realizada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, identifica hoje no Brasil mais de 400 mil organizações da sociedade civil. Elas são distribuídas de diversas formas, entre elas organizações religiosas, associações patronais e profissionais, organizações de desenvolvimento e de defesa de direitos. No campo da assistência social é estimado em torno de 10% desse número. Outras áreas como cultura, educação, saúde, enfim, meio ambiente, compõem um pouco o cenário e a distribuição dessas organizações. Quando a gente olha para a assistência social, esse mapa indica um pouco a distribuição territorial dessas organizações por município. Então, as áreas mais escuras são aqueles municípios que possuem mais organizações de assistência social. Hoje são mais de 32 mil organizações reconhecidas pelos conselhos municipais de assistência. O Ministério tem acesso a parte das informações disso ainda, isso é um processo que está em desenvolvimento, e elas atuam em mais de 3.800 municípios no Brasil. Atualmente, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estão certificadas mais de 5.000, em torno de 5.500 organizações que atuam em 1.900 municípios. Então, quando a gente olha a razão disso sobre o total de organizações na assistência social, estamos falando de cerca de 15%, 20% das organizações da assistência social certificadas. As empresas, elas geram resultados tangíveis e intangíveis, e esse intangível ele não é contabilizado. Então, quando a empresa tem uma marca, tem uma inovação, tem a qualidade, isso não faz parte do balanço dela, não está constando nos números, mas o mercado precifica, o valor da ação dessa empresa maior. Então, você tem esse delta, que é o valor de mercado da empresa, menos o patrimônio líquido que ela possui, essa diferença é esse intangível. E quando a gente fala de educação, saúde e assistência social no Brasil, além do que a lei prevê nessa contrapartida dos SEBAS, né, então as instituições darem uma bolsa de estudo para cada 5 alunos, 60% dos atendimentos ao SUS e 100% do gratuito. Além disso, que é a contrapartida tangível, você tem um intangível que é muito grande. O nosso trabalho é mensurar isso com métricas objetivas, e a dificuldade é que não existem essas métricas, você tem algumas indicações de mensuração desse intangível que a gente pôde coletar. Na educação básica, a partir do cruzamento dessas informações, 3.841 escolas que empregam 180 mil funcionários, 62 mil turmas nos diversos níveis de escolaridade, 25% de todas as turmas especiais para alunos de deficiência estão nas filantrópicas, mais de 1 milhão de alunos, 1,2 milhões de matrículas e 251 mil bolsas de estudos oferecidas. Esse é um dado muito interessante. Então, a gente fez a avaliação do Enem, trouxe todas as notas do Enem, da avaliação de cada uma das escolas e compilou elas entendendo a visão das que são filantrópicas e as que não são. E a gente percebe aqui as notas brutas de cada critério, mas, em geral, pegando todos esses critérios avaliados no Enem, então as notas de cada uma das provas e da redação, você tem um 18% superior, em média, é a nota das instituições que possuem a filantropia. E aí, 25% superior à nota de redação e 20% superior à nota na prova de matemática. Em relação aos cursos, né, então cursos, a educação superior, 5.458 cursos, 1,2 milhão de matrícula, né, então alunos matriculados e 200 mil concluintes de ensino superior por ano. Aqui a quantidade de matrículas por tipo de curso, então 14% de todas as matrículas de administração estão nas filantrópicas, 15% da pedagogia, 18% da psicologia, 24% do direito e 34% da teologia estão nas filantrópicas. Em termos de financiamento, 664 mil alunos que estudam nessas instituições possuem algum tipo de financiamento estudantil, 221 mil alunos que possuem financiamento do FIES, não entram na conta da contrapartida, mas a gente destaca aqui, 181 mil que têm bolsa pelo ProUni, estudam nas filantrópicas, e 295 mil que têm algum tipo de financiamento que é administrado pela própria instituição. Nós estamos aqui dois assuntos distintos. Um é saúde e outro é educação, mas um só, o eixo é filantropia, que é relevante. Nós acabamos de falar de contabilidade, números e voltamos a falar agora, só que com viés da Receita Federal. Um tema sensível, porque diz respeito a dinheiro que o governo deixa de arrecadar com as entidades filantrópicas. Quando nós começamos a discutir sobre o aspecto de benefícios tributários, nós temos que pensar na sustentabilidade do regime da Previdência. Toda desoneração que afeta as contas da Previdência tem que estar dentro de um conceito teórico, um conceito técnico que garanta a sustentabilidade. Nós temos dois marcos aí. Em janeiro de 2015, vocês terem uma ideia, foram desonerados 2,14 milhões em um único mês. Tá? Em novembro de 2017, a renúncia
por conta da reoneração da folha, aquele primeiro movimento que foi feito, e agora está se tentando no segundo movimento, nós conseguimos reduzir essa renúncia para 866 milhões. Isso por quê? Porque o Ministério da Fazenda não gosta de benefício tributário? Não é isso. Isso porque compromete o equilíbrio fiscal da conta previdenciária. Isso que é o mais importante. Tá? É uma conta que não fecha. Aqui eu tenho as renúncias por entidades. Essa estratificação é uma estratificação estatística, não corresponde exatamente. Tem uma margenzinha aí de erro para mais ou para menos. Tá? Essa classificação, que traz os números aí de 2007 a 2016, trata da renúncia das entidades filantrópicas, as chamadas entidades filantrópicas. E nós temos aí no período de 2015 uma diminuição no valor, justamente em razão da questão do período recessivo que afetou esse setor. Os dados até 2015 são efetivos, 2016 ainda são dados projetados. Na sequência, eu tenho uma outra tela em que nós trazemos aí a renúncia dessas entidades comparado com a arrecadação dessas entidades. Lembrando que a arrecadação aqui corresponde aos valores que foram retidos na folha de salários. Não é a contribuição própria, mas é a contribuição dos empregados vinculados às entidades. Por gentileza. Em 2007, a arrecadação era em torno de 1 bilhão e 400. Podemos seguir. Depois passa para 1.621 e vai chegar em 2016 em 3 bilhões e 647. Já a renúncia tem um patamar crescente bem maior. Nós saímos de 4 bilhões e 410 em 2007, podemos seguir, e chegamos aí em torno de 10 bilhões e 236 em 2016. Então, esses números aí mostram uma comparação entre o que efetivamente o setor está participando na conta previdenciária, na arrecadação, e a parte que está sendo beneficiada. Na tela seguinte, nós trazemos uma comparação com demais setores. Se nós pegarmos os números que foram projetados para 2017, a renúncia previdenciária como um todo estava assim distribuída entre os principais beneficiários. A desoneração da folha deve custar, em 2017, esse número é projetado, algo em torno de 13 bilhões e 300. O Simples, a renúncia relativa às empresas do Simples, que efetivamente tem uma alíquota menor da contribuição previdenciária sobre seus empregados, algo em torno de 24 bilhões. As entidades filantrópicas, em torno de 10 bilhões, a exportação do setor rural, 6 bilhões, os microempreendedores, mais 2 bilhões, e as Olimpíadas aparecem em 2017, também foram desoneradas, todas aquelas operações que envolveram todo o planejamento da Olimpíada também tiveram desoneração previdenciária. No total, se nós considerarmos esses itens aí, nós temos 56 bilhões de desoneração da conta previdenciária. É essa luz que nós queremos acender em relação à discussão das entidades, ou seja, a discussão não se refere somente a esses setores. Nós temos outras renúncias, nós temos que verificar as fontes de financiamento da Previdência para a gente discutir o mérito de cada um em cada posição. Doutor Claudemir veio aqui nos mostrar que não há almoço de graça, o resumo da ópera é isso. Sempre que há uma desoneração, há uma sobrecarga para a sociedade. E é preciso equilibrar. Eu acho que ali tem um desequilíbrio entre alguns setores, e você tem que estabelecer. Eu acho que as políticas públicas precisam estabelecer prioridades com critérios de interesse social. E o interesse social, claramente, está aqui representado muito bem pelo sistema. As entidades filantrópicas são um caminho sem volta, uma via de mão dupla. Elas recebem imunidade tributária e oferecem serviços à comunidade. Mas tudo isso tem que ser feito com gestão e transparência. O principal desafio, como eu disse no início, é o restabelecimento do equilíbrio. Ou seja, se nós queremos sustentabilidade para essa sistemática que nós optamos em estabelecer uma política pública efetiva em relação a essas entidades, que exercem um papel em nome do Estado, que em nome do Estado não recolhe os tributos para exercerem esse papel, nós temos que garantir esse sistema. E para garantir esses sistemas, nós temos que fazer uma revisão na conta de receitas previdenciárias. O outro desafio,
que nós temos que assegurar a efetividade do resultado das entidades. Como a gente demonstrou aqui, nós temos muitas entidades no país que se rotulam como entidades, mas, na verdade, por uma questão de forma jurídica, estão transvertidas de entidades com fins lucrativos. Então, embora elas detenham o direito de gozar dos benefícios, o direito formal dos benefícios, na prática, efetivamente, elas não deveriam ter esse direito. Então, nós temos que rever também o nosso rol de entidades. Vamos listar essas entidades, vamos verificar se essas entidades realmente estão entregando aquela contrapartida que é exigida em razão do benefício fiscal. A fala do representante da Receita Federal é muito importante no sentido do ponto de vista da arrecadação e precisa ser ampliada no sentido de olhar também para os efeitos e condições de atendimento desses serviços. Quer dizer, como que a gente pode avaliar também os efeitos dessas parcerias e dessas isenções sobre os atendimentos? Ao receberem as isenções, essas organizações passam a atender de uma forma mais qualificada os seus serviços, os seus cidadãos, os seus usuários? Elas passam a ter um quadro de profissionais mais qualificados? Elas passam a atender mais pessoas? Mas nós entendemos que o mais importante, como a senhora mesmo falou na abertura, é o que retorna para a sociedade estas imunidades e estas isenções. Se nós soubermos medir cientificamente o que cada isenção ou o que cada imunidade promove para a sociedade, eu acho que nós podemos ter um gerenciamento melhor. Então, o meu desafio aqui a todos os ministérios, né, e a Receita Federal, é que nós possamos aprofundar nos dados, sistematizá-los com o melhor objetivo, para que a partir daí a gente possa ter o melhor diagnóstico. Quem dá o melhor retorno para a sociedade, para o mesmo real que é investido. Os dados científicos necessários para o perfeito diagnóstico é como um exame de sangue. Nós só podemos entender o que está acontecendo se nós tivermos o melhor diagnóstico de cada real que o governo investe na desoneração ou na imunidade e o que reverte para a sociedade. Porque eu acho, sinceramente, que as filantrópicas, ao invés de serem atacadas, elas deveriam receber mais recursos, mais incentivos para que possa fazer mais como estão fazendo pelo nosso país. Então, é uma ideia geral e um desafio de que nós, ministérios e Receita Federal, possamos juntos trabalhar nesse assunto de nos aprofundar nos dados e sistematizá-los. Eu acompanhei como jornalista o debate daquilo que, digamos assim, preconceituosamente se chamava filantropia. O senhor lembra desse momento? Então, o setor cuidou de se, digamos, imunizar desse preconceito. Nós tratamos, né, no caso dos senhores, de recurso público. Quando há uma desoneração, é aquilo que eu disse, não tem almoço de graça. Alguém está pagando, e quem paga é a sociedade. É o assalariado, é o recurso que sai e cada vez mais escasso. Por isso, a necessidade urgente do setor, seja filantrópico, seja do setor público, a qualidade da gestão, a qualidade do gasto público. E esse é um tema crucial, que leva à bancarrota, eu diria, qualquer sistema, uma empresa privada, uma empresa mal administrada, uma instituição que depende do interesse público. Então, esse tema da questão da qualidade do gasto. Felizmente, o orçamento da União, agora, 50% dele é impositivo para a saúde. E a dificuldade financeira do sistema de saúde é visto no gabinete nosso, que a maior parte da demanda é para a filantropia, para os hospitais filantrópicos. As nossas universidades, a maior parte das universidades no Rio Grande do Sul são comunitárias. As universidades, no ensino médio, também há uma participação enorme de instituições na área da educação. Na área da saúde, então, nem se fala. Então, nós estamos convivendo com dilemas, com gestão, com qualidade. Se todas as entidades cumprissem as exigências legais e todas aquelas que não cumprissem, nós tivéssemos condições de cobrar os tributos, o sistema estaria bem mais equilibrado, nós não estaríamos discutindo aqui endividamento excessivo das entidades do setor de saúde. O recurso público precisa ter essa transparência, porque é a sociedade que paga, e ela também tem o direito de saber onde está indo esse dinheiro. Tradicionalmente, não é muito da vocação da filantropia de falar, de contar o que faz, e acho que isso é importante. Eu acho que é fundamental que o setor se organize e use o fórum como um veículo para que possa dar essa transparência, enfim, disponibilizar os
balanço, relatório de atividade, preencher os formulários de cadastro, o trabalho que é feito para realmente mostrar esse valor que é até incomensurável, né? A gente está falando de saúde, estamos falando de educação, de assistência social. No fundo, o valor para quem é o beneficiário, ele é enorme, é gigantesco. Porque não adianta você também estar falando sobre o dado que não seja confiável. Então, todos temos aqui uma responsabilidade. A Fazenda, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, nós aqui na Comissão de Assuntos Sociais, Senado Federal e todos os colaboradores. Essa presença maciça de todos que vieram renova a convicção nossa de termos que trabalhar permanente e vigilantemente em defesa desse setor, sobretudo das empresas e das instituições que trabalham com um foco na responsabilidade social, na transparência, na boa governança e na responsabilidade, porque o controle social hoje é uma questão muito importante em nosso país. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.